Bom, primeiramente a semana. A semana para mim é fundamental. O jogador tem que merecer. O jogador que merece, a gente acaba escalando, o jogador faz o trabalho dele. A gente tem que fazer as melhores escolhas e nós colocamos o Robinho porque ele foi bem, trabalhou, fez uma semana boa e chegou no jogo, atropelou a zaga do adversário, fez um gol maravilhoso. E outra coisa, a motivação, além de todo esse trabalho da semana, a gente sabia que hoje era um campo que o contato, a briga seria importante, um jogo com as características que nós precisávamos para o Robinho. Já não foi nessa partida, né? Nós precisamos de ajuste, né, em alguns setores, e é importante. Claro que correção, quando tem a vitória, é mais fácil, né? Quando você perde, a correção ela é sempre mais doída, né? Mas a gente tem que melhorar em alguns setores para que a gente possa ser forte em todos os setores, né? Defesa, meio de campo e ataque. Claro, a preocupação ela é grande, né? Porque você acaba perdendo atletas e já emendando na outra pergunta, né? Aí você tem que segurar jogadores que às vezes você teria que normalmente, fisicamente trocar e você tem que acabar segurando esses atletas. Nós perdemos 2 jogadores antes do primeiro tempo, né? Que foi o Rui e o Ratinho, mas graças a Deus aqueles que entraram hoje, entraram bem, entraram ali correspondendo e fizeram também grande partida no lugar desses 2 atletas que saíram, né? No lugar do Ratinho entrou o Jonathan e no lugar do Rui entrou o José Aldo e acabaram correspondendo e participando dos gols que foram decisivos nessa partida. Essa é a importância de você ter, né, aquilo que a direção fez. Ela contratou os jogadores, ela nos deu essa condição, opções, nós perdemos muitos jogadores, é uma reta final, é desgastante, né? Você vê que hoje nós tivemos 2 contusões também no primeiro tempo, se a gente não tem trocas, a gente acaba ficando pelo caminho, né? E a grande preocupação é recuperar esses jogadores. Nós temos lá contundido o Paulinho, Darley, Paulo Roberto, vários atletas, né, que acabaram sentindo jogos dificílimos, viagens também, como aconteceu hoje, um jogo desgastante. Então a gente precisa ter opções e todo eles treinado, pronto para corresponder como fizeram aqueles jogadores que entraram aqui nessa partida de hoje. Bom, primeiramente sempre moralmente, né, para a semana é muito bom, né? Claro que a gente vinha de uma semana ruim, onde nós perdemos, né? E como sempre eu falo, o campeonato longo você tem oscilações, então aconteceu, foi ruim, serve também para nós, né? Tá mais cascudo, tá mais concentrado, porque cada partida é uma decisão. Nós saímos para jogar 2 jogos fora e estamos levando 3 pontos para casa. E eu acredito que é fundamental para a nossa classificação. Então a gente sabia que hoje era um jogo extremamente competitivo, porque o adversário ainda tinha a chance da classificação, mas no geral eu acredito que foi uma partida que dá essa motivação, nos dá a condição de continuar sempre dentro desse G4 de classificação. Bom, primeiramente nós temos que garantir a nossa classificação, nós temos que pensar, vamos ver a rodada, como que vai ser, a gente não sabe ainda. Lógico que nós tivemos um empate hoje, né, no Floresta com Volta Redonda, que foi bom, nos ajudou. Mas primeiro nós temos que pensar em classificação e depois sim a gente pode pensar onde que nós iremos. Mas a grande preocupação é classificar e classificar bem. Hoje nós somos líderes da nossa chave e o máximo possível que nós nos mantivermos ali será sensacional para todo o grupo e para a camisa do Paysandu. Bom, primeiramente, assim, é uma comparação até absurda, né? Porque nós tivemos, a gente está com o Darley contundido e aí nós precisávamos ter um jogador de área, e daí seria o próprio Thiago Santos, ele acabou entrando, um jogador de área, sustentação, diferentemente do Fazendinha, é outro posicionamento, é outra posição, e assim, você para o banco você tem que fazer escolhas, né? E a gente espera sempre que possa ter feito as melhores escolhas. E o final da partida é aquela que vai nos dizer se foi bem feita ou não. Bom, primeiramente nós temos que saber aquilo que está acontecendo durante o jogo. Você falar de substituir jogadores e tirar o A, o B ou C é muito fácil. Simplesmente nós tínhamos durante a partida, nós tivemos a contusão do Ratinho e tivemos a do Rui. Se nós tivéssemos mais substituições com tranquilidade, sem esses percalços, a gente poderia ter pensado em ter tirado o Grampola até antes, mas realmente não deu. Então, cada partida nós temos que saber o que vai fazer, quem tem que saber somos nós ali da comissão técnica. A gente, durante o jogo, aconteceu
as necessidades das trocas, e por isso que a gente acabou segurando o Grampola mais tempo até do que deveria, concordo, mas era uma obrigação porque a gente tinha feito outras substituições. Eu acredito que todo mundo deve ter acompanhado as necessidades e as obrigações das outras trocas que nós fizemos. Eu sempre falo para os atletas que a meritocracia, você tem que ter mérito, você durante a semana você trabalha, a gente tem que fazer as escolhas, eu não faço a escolha por A, B ou C, ou o nome, ou da onde que chega, da onde que vem, para mim é o trabalho, e o Zé Aldo fez uma semana muito boa de trabalho, vem merecendo aí uma chance, como ele acabou tendo hoje, e acabou participando, acho, se não me engano, do segundo gol, do terceiro gol, dando essa assistência, conseguiu ter a intensidade que a gente obriga dos jogadores. Hoje, como eu disse, hoje a gente sabia que ia ser um jogo competitivo e precisava de intensidade. Tanto ele como o Rui fizeram uma grande partida de futebol. Bom, hoje principalmente foi uma vitória da superação. Nós vimos uma semana ruim, mas nós sempre falamos dos jogadores que é somente eles que poderiam tirar, né, nós das dificuldades que nós entramos. Um campeonato longo tem oscilações e nós oscilamos de uma maneira negativa no jogo contra o Ferroviário, e hoje a gente sabia de pegar um time brigando ainda por uma classificação, o Altos ainda brigava, o Altos tinha de duas vitórias, né? E a gente sabia que ia ser isso, um jogo brigado, disputado, e a gente tinha que ser competitivo. E eu acredito que a nossa equipe superou a semana ruim que nós tivemos, né? E eu sempre tenho colocado para os jogadores, quem nos trouxe até a vice-liderança nessa rodada foram os atletas, nós fomos ali, perdemos também, e a superação, a busca pelo resultado seria também com esses atletas. Então você tem que dar moral para aqueles que nós temos. Os atletas são esses daí, não se contrata mais ninguém, e a gente tem que dar moral para aqueles que nós temos, porque são eles que podem nos levar, tanto nessa classificação que a gente tem buscado aí, como depois também no acesso. Realmente nós temos a noção, né, daquilo que está acontecendo, nós temos que melhorar a nossa montagem para aquele lado, uma participação efetiva tanto do Rio quanto a do Diego também, que nós temos que melhorar, porque exatamente nós tomamos muitos gols por ali, e eu acredito assim, ainda não é o momento de você ter que trocar jogadores, a gente tem que efetivamente melhorar a nossa montagem tática para que dê sustentação para o próprio Diego ali, né? Melhorar com o Rildo, abaixar um pouco mais ali para a gente ter o entrosamento na hora de marcar, na hora de jogar. Os dois lados do campo são importantes, mas a gente tem noção do que realmente aconteceu.